Vamos abrir no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos ver. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Amém. Que o Espírito Santo nessa manhã coloque na minha boca as palavras dele. Que ele me inspire para falar. Irmão, preste atenção. Eu li mais do que um versículo. O que eu li, irmãos e irmãs, é uma enciclopédia do reino de Deus. Amém? Essa enciclopédia me abre o conhecimento do reino de Deus. Me abre o céu pelo lado de dentro. Amém? Mas deixa eu te falar que aqui a gente nunca teve esse hábito, mas é muito habitual em muitas igrejas eles lerem esse versículo no final do culto, como a bênção apostólica. Aí sempre tinha a mesma coisa, repetia: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aí os irmãos se despediam e iam embora, e ficava o dito pelo não dito, e fica por isso mesmo. Não! Esse texto é muito forte, irmãos. Diga assim: é um texto poderoso. Amém? Preste atenção, esse texto, ele tem um caminho, ele tem um protocolo. Entenderam? Ele tem um caminho a ser seguido, ele tem um protocolo. Mas espera um pouquinho, não podia ter sido escrito invertido? Assim, ó: a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus seja com todos nós. Será que não poderia ter sido escrito nessa ordem? Não! Não poderia. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um detalhe. Quando está falando a graça do Senhor Jesus, sabe o que é, irmãos? O favor que tu não merecia. Jesus espontaneamente se entregou por ti. Isso é graça. Isso é favor. Sabe o que tu merecia? Quer saber? O quinto é o que tu merecia. Mas ele, na graça dele, se entregou por ti. E aí fala o amor de Deus. Irmãos, eu acho palavra forte, eu não consigo falar disso aí religiosamente, friamente, porque é muito forte do que nós estamos tratando. Falando do amor de Deus, a Bíblia diz o amor que excede o nosso entendimento. Nós não entendemos o que é esse amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele orava para que o Espírito revelasse o que era esse amor que excede todo entendimento. É porque a gente não entende o que é a graça, o que foi a entrega de Jesus, o que é Deus entregar o Filho dele por ti. A gente não entende isso direito e a gente leva uma vida cristã, estilo chuchu, assim, ó, sem sabor. Era para a gente entender isso e ter uma vida fervorosa. Como dizia John Knox na Escócia: ó Deus, dá-me a Escócia, senão morrerei. E não tinha prazer em viver se não ganhasse pessoas. Será que é o nosso caso? A gente não entendeu o que é o amor de Deus. Ele deu o seu filho. Sabe o que é isso? Imagina tu dar a pessoa que tu mais ama
para resolver todos os problemas da cidade de Butiá, tu faria isso? Eu sei a resposta é não. Mas Deus fez. Sabe por quê? Por tua causa. Deixa eu te explicar por que o texto não podia ser invertido. Por que não podia estar primeiro começando com a comunhão do Espírito Santo e depois dizer a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus? Por que não poderia, irmão, estar nessa ordem? Porque quando está falando na graça do Senhor Jesus, no favor que tu não merecia nem eu, e está falando um amor de Deus, que a Bíblia diz, João talvez não tenha palavras, que Deus amou o mundo de tal maneira. Falando do amor de Deus, está dizendo que Ele entregou por ti. Ainda que a gente talvez não entenda e não valorize como deveria, Ele entregou o Filho dele. Por que eu não podia ter a comunhão do Espírito Santo no começo? Porque a graça de Jesus e amor está falando de salvação. Porque, irmão, se tu não passar pela salvação, tu não chega na comunhão do Espírito Santo. Sabe por quê? Tu, estou olhando para o irmão aqui, mas só um exemplo, viu? Para mim que eu estou falando para nós. Tu não é um bom ambiente para o Espírito Santo. Que isso, pastor? Eu sou a coisa mais querida, sou a coisa mais fofa. Como diz aqui em Butiá, eu sou uma rica joia. O Espírito Santo não tinha ambiente para entrar na tua vida. Por quê? Por causa do pecado, por causa da natureza humana. Está me entendendo, irmão? Por isso que lá no Velho Testamento ele não entrava dentro das pessoas, ele ficava sobre. Ele tinha propósito com alguém, ele tinha que ficar sobre. Ele não podia entrar, irmão, por causa do pecado da natureza humana terrível. Por causa do pecado que nós originamos de Adão. Tu é um ambiente terrível, tu não é um bom ambiente. O Espírito Santo está me entendendo? Mas por que ele entrou agora? Por causa do sangue. É o sangue de Jesus na minha vida. Pode bater palmas mesmo para Ele. É que o sangue pagou a dívida que a gente não conseguia. Foi o sangue que apaga o nosso pecado. E agora com o sangue, vamos dizer assim, dentro do templo, untado, pintado, com o sangue de Jesus, agora o Espírito Santo pode entrar. Agora eu sou o santuário do Espírito Santo. Tu é o santuário do Espírito Santo. Amém? Diga assim, agora eu sou o endereço do Espírito Santo na terra. Entenderam, irmão? Por que não poderia? O texto está dizendo comunhão do Espírito Santo. Não, isso não acontece. Se não passar pelo sangue, pela salvação, tu não chega na comunhão do Espírito Santo. É dele, ele tem que abrir para ti. Só, olha aqui, ó, ainda não estou no que eu quero falar, mas estou chegando lá. Mas agora, olha, presta atenção, diz assim, ó, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, olha aqui, ó, e a comunhão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dando uma dica: seja com todos nós. Irmãos, está à disposição de todos, mas é só para quem quer. Estão entendendo? Está à disposição de todos. Ele está dizendo aqui, ó, todo esse depósito, ó, todo esse supermercado aqui, ó, é teu, está à tua disposição. Mas tem gente que não quer. Amém? E deixa eu te falar, tem gente que está dentro da igreja,
e quer a graça, e quer o amor, quer a salvação, mas não está tomando posse do quê? Do terceiro aspecto. Os irmãos precisam levar uma semana para esquecer uma pregação, em minutos. Muitos estão tomando posse da salvação, da graça, do amor, mas não estão tomando posse fala aqui, irmão, comunhão, da comunhão. Amém? Eu vim aqui hoje para te falar da comunhão do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque essa palavra que precisa andar contigo todo o ano de 2024, e o 25 e o 26, enquanto Jesus não arrebatar a igreja. Amém? Preste atenção. Olha só, preste atenção, irmão. Irmão, eu vou falar só com o pastor agora. Pastor Marcelo, vou ser sincero contigo. Se essa igreja entender essa ministração de hoje, vai ter muita alegria no teu ministério. Agora, se vocês não entenderem, vai carregar carrinho de mão. Vocês querem isso para o pastor? Não! Então vocês precisam entender essa mensagem de hoje. Que alguns aqui já vivem essa mensagem. Mas eu estou trazendo para que todos possamos viver. Essa é uma pura verdade que eu estou falando. É reino. Amém? Preste atenção. O dia. Quem lembra o dia que tu aceitou Jesus na tua vida? Eu lembro onde que eu estava, eu lembro o dia da semana. Eu lembro. Aquele dia que tu aceitou Jesus, aquele dia, irmã, que tu aceitou Jesus, tu não levou uma coisa para casa. O que eu falei? Naquele dia que tu aceitou Jesus, tu não levou uma coisa para casa. Sabe o que tu levou? Uma pessoa. Mas pega uma pessoa, larga ela na tua casa, nunca fala com ela, nunca dá atenção para ela. Vê o que vai acontecer. Estão entendendo? Para muitos, o Espírito Santo virou uma relíquia. Ai, no dia tal ele entrou na minha vida. Tá, e aí? Tu não entendeu ainda que tem uma pessoa morando dentro de ti. Não é um pensamento, não é uma energia, não é uma filosofia. É uma realidade, um Deus, é uma pessoa passou a morar dentro de ti. Porém, deixa eu te explicar. Naquele dia, ele passou a ser residente. Mas na comunhão com ele, ele se torna presidente. Alguns aqui têm ele como residente ainda, mas não como presidente. Deixa eu te explicar. Até voou minha folha. Mas não preciso dela, cara. Irmãos, preste atenção. Todo mundo ligado, por favor. Você não pode continuar vivendo sem comunhão do Espírito Santo. Ah, pastor, eu já venho domingo, eu já venho quarta-feira. Grande coisa que tu está fazendo. Eu vim te falar algo que é 24 horas. Eu vim te dizer, sabe o que? É levar a Deus a sério. Eu não estou falando para evangélico. Eu estou falando para quem leva a Deus a sério. Amém, gente? A palavra de Deus, preste atenção. Falou o que? Eu quero me deter nessa parte do texto. A comunhão do Espírito Santo. Sabe o que diz no texto original? Na Bíblia, no grego? Comunhão chama koinonia. Diga assim, koinonia. Tá chique, hein? Falando em grego.
Koinonia, irmão, presta atenção. Koinonia significa parceria, intimidade. Diga assim, ó, koinonia, que é comunhão, significa parceria e intimidade. Amém, irmãos? O que eu estou te falando? Preste atenção, irmão, por favor. Eu estou falando numa dimensão extraordinária. A vontade que eu tenho mesmo, o que eu vou fazer? Ó. Pegar os irmãos quando eu estou pregando, pelos dois lados assim, sabe, um chacoalhão para acordar de vez, porque tu não pode continuar vivendo do jeito que está. Ninguém aqui pode. Eu vim dizer para ti que é uma dimensão extraordinária chamada comunhão do Espírito Santo. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? Que essa pessoa chamada Espírito Santo quer ter uma parceria contigo. Quer ter intimidade contigo. Sabe o que é ter intimidade? É tu conhecer o que ele pensa. É tu saber o que ele sente. É tu ouvir a voz dele. Porque o Espírito Santo, ele fala. Mas sabe o que acontece? Posso ser sincero? Diga, deve. Eu não ponho a mão no fogo por um número grande de pessoas aqui. Eu não afirmo que muitos que estão aqui hoje têm a comunhão do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que ele não é residente. Eu estou dizendo que ele não é presidente. O que eu estou falando... Vou falar para o pastor de novo. Pastor, se essa igreja começar a ver o que é a comunhão do Espírito Santo, meu, quarta-feira está todo mundo aqui. Se o pastor dizer, vamos evangelizar, vamos, já estão aqui. Amém? É isso que a gente precisa. Não nós, o reino de Deus. Mas quando tem que estar empurrando, irmãozinho. Aí o irmãozinho, surgiu uma... Os irmãos têm prioridades, né? É uma coisinha, outra para não vir no culto, é outra. Irmão, tu não me ilude, é porque o Espírito Santo ainda não é presidente. Tu ainda não entendeu o que é comunhão, parceria, intimidade com o Espírito Santo. Eu quero dizer que tu precisa investir o teu tempo. O que eu falei? Não é gastar o tempo, é investir o tempo na parceria, na intimidade do Espírito Santo. Quando diz comunhão do Espírito Santo, é diferente de comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com é quando tu já está dentro, desfrutando. A comunhão do é que ele está abrindo para ti a possibilidade. Entendeu? É como tu quer ter uma pessoa que tu conhece, o cara é muito rico, muito famoso, tu gostaria de aprender alguma coisa com ele, tu não tem acesso a ele, mas tu precisa abrir a comunhão dele para ti, entendeu? Aí tu vai ter comunhão com ele. Eu quero dizer para ti, tu andar com essa pessoa. Não, pelo tipo de pedido de oração, pelo tipo de vida que eu vejo de algumas pessoas, eu sei que a maioria aqui não tem comunhão do Espírito Santo. Amém? Tá, e aí? E vai acrescentar alguma coisa? Vai acrescentar tudo. A gente precisa investir nessa dimensão da parceria, a intimidade com o Espírito Santo. Eu poderia dizer assim, ó, três testemunhos rápidos aqui, ó. Eu podia dizer, as pessoas iam confirmar que eu orei. Sabe como é que eu orei, irmã? Na parceria com o Espírito Santo. Ele me deu a palavra. E não é que eu quis orar, eu vou orar pela irmã. Não foi que o irmão pediu oração, eu vou orar. Não, ele me dá a palavra que eu tenho que orar. Isso chama parceria, intimidade. Quando ele me dá a palavra naquela oração, irmão, eu nem precisava terminar a oração, mas se eu não terminar, a pessoa, tá, mas irmão, não vai orar? Eu podia, para que orar se eu já estou te dando a resposta? Isso é parceria, isso é intimidade. Amém? É isso que eu estou falando. Mas essa intimidade com ele é só para dentro do culto? Não! Vai lá fora.
Mas nos negócios, eu posso dizer, Espírito Santo quer ser meu sócio. Imagina o teu sócio. É o que mais entende de negócio. É só para te ver, eu te contar, das orações eu não quis, eu podia chamar as pessoas, eu sei quem orei, quem veio a resposta, eu sei todos os detalhes. De quando eu fui orar, ele falou. Então eu já sabia do resultado antes de abrir a boca. E tem mais, quando ele revela, eu falo aquela palavra que cura, que resolve. Esse dia eu fui num negócio, não consegui um contato com uma pessoa. Tentei de 2 jeitos lá, não deu. Fui no outro dia. Não deu, cara. E eu estou indo embora. Grato, dando graças. Né? Quando eu estou quase a uma quadra assim, o parceiro me deu a dica. Aí eu fui lá e fiz isso certinho, mas deu resultado. É isso que eu estou te falando. Tu está perdendo a tua vida, tu está lutando sozinha, irmã. Estão me entendendo? Mas pastor, o Espírito Santo tem muita coisa para fazer na terra. Ele não vai ter tempo para esse detalhezinho aqui. Ele está aí para isso. E tu está jogando teu tempo fora. Parceria, intimidade. Às vezes tu tá, irmão, sabe o que é a expressão malhar em ferro frio? Sabe o que é isso? Tu quer um ferro, tu quer dar aquela, então, contornar ele assim, aí tu tá na mão, lutando, difícil, aquela vida sempre. Quanto tempo já tá? 30 anos. Faz parceria com quem sabe tudo. Amém, irmãos? Mas eu quero saber, vão levar a sério? Nós vamos ver se estão levando a sério. O pastor logo vai ver se estão levando a sério. Amém? Mas o que tem que fazer? Tem que investir tempo em oração, em palavra. Irmão, deixa eu falar o que é. Eu aprendi logo no começo da minha vida cristã. Nós precisamos ter uma vida de oração. Diga, vida de oração. Aí eu aprendi uma coisa linda. Como é que se começa uma vida de oração? Com momentos de oração. Claro que isso que eu estou falando agora não era para estar falando pelos anos que a gente já está nessa igreja. Pelos 2, 3 últimos anos aí, a gente tem que voltar. E volta, sabe por quê? Porque as pessoas não aprenderam. Tu precisa desenvolver investimento em oração lá na tua casa. Eu não estou falando da oradinha, dá uma lambida. Eu estou falando de investir tempo. Quando eu faço a minha casa, eu fecho a porta do quarto. Minha esposa sabe que eu estou orando. Quando ela fecha lá, eu estou orando. Amém? Investir tempo em comunhão com uma pessoa. Ele é invisível, mas ele está ali. Jesus disse que o Pai fecha a porta e o Pai está em secreto. Não é? Invisível, mas está ali. O que eu vim te dizer nessa manhã? Irmão, irmã, se tu não investir na comunhão com o Espírito Santo, tua vida não muda. Vamos ser bem sinceros, não tem floreio no Evangelho. Muito lugar está floreando. Não, tu faz isso, tu pega esse envelope aqui, aí tu vai e para, tua vida vai explodir. Nós pregamos uma verdade aqui. Se tu não investir na parceria, na intimidade com o Espírito Santo, tu vai viver uma vida muito aquém do que tu poderia viver. Tu vai estar salva, glória a Deus. Tu vai para a glória, o mais importante é a finalização da salvação. Mas tu vai passar na terra, malhando em ferro frio. Amém, irmãos? Amém? Está muito fraco, mas eu quero dizer para ti, tu precisa começar a investir, levar a sério o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo está dentro de ti? Sim. O Espírito Santo está dentro de ti, irmão? Sim. O Espírito Santo está dentro de ti? Amém. O Espírito Santo está dentro de ti? Amém. Irmão,
Ele só está porque a gente passou o protocolo da salvação. Lembra que eu falei que tu não é um bom ambiente para ele? E tu, pastor? Pior ainda. Mas ele está aí, sabe por quê? Por causa do sangue. O que ele não podia fazer no Velho Testamento, agora ele pode. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que no evangeliquez, eu conheço o eleitorado. Irmão, o que é mais importante tu ouvir esta palavra sobre a parceria com o Espírito Santo ou receber $1 milhão? Oi, é receber esta palavra. Te digo que tu é pular, sair pulando, quando tu dobrasse ali, porque tu recebeu $5 milhões. E talvez o que eu estou falando para ti está de acordo com esse silêncio. Diga assim, misericórdia. Tu tem um empreendimento, né? Já me esqueci. Imaginou se tu chama ele para ser teu sócio? Sabe o que é isso? Investir tempo. Agora eu vou falando só para aqui, tá? Portanto, que a gente está no aconselhamento. E se tu priorizar Jesus em primeiro lugar, primeiríssimo. Sabe o que é priorizar? Vou te jogar um fardo. Está todo domingo aqui, toda quarta-feira, buscando a Deus, querendo aprender, crescer, orar. Deus explode aqueles negócios. Né? Sabe que a maior rede dos Estados Unidos de material de construção e material de decoração, tem uma próxima de umas 500 lojas, que começou numa garagem. Um homem de Deus, dizimista, fiel com Deus. Sabe o que aconteceu um dia? Deus falou para ele não trabalhar mais no domingo, fechar aquela rede dos Estados Unidos enorme. Domingo era para ir para a igreja, era o dia da família. Meu Deus, o que mais vendia. Sabe o que ele fez? Sabe o que o louco fez? Obedeceu. Só cresceu, 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 só cresceu. Porque está para nascer a pessoa, eu não vi ainda, mas eu coloquei Jesus em primeiro lugar e me ralei. Eu estou para ver essa pessoa. Jesus foi o primeiro da minha vida. E eu peguei uma roubada, eu me frustrei, ainda estou para encontrar esse peão aí que fez isso. Sabe o que eu quero dizer para ti, meu irmão, minha irmã? Ter comunhão com o Espírito Santo, começar a ter intimidade com Ele, separar tempo todo dia na tua vida, o tempo que tu puder, seja de noite, meio-dia, de tarde, mais de uma vez, parar e conversar com Ele, ter intimidade com Ele. Amém? Vou te falar, sou obrigado, pastor, sou obrigada? Não. Mas o prejuízo vai ser teu. Eu estou falando isso para tu ter uma sensibilidade de ouvir a voz dele. Amém? Comunhão com ele. Intimidade com ele. Lá no meu ministério mesmo, no ministério de negócios, eu ouvir a voz dele. É isso que faz a diferença. Quando tu não ouve, como eu falei, tu está malhando ferro frio, aquele esforço, aquela batalha. Irmão, deixa eu te falar, sabe o que é isso? É quando for orar e dizer assim, ó, Espírito Santo, vamos orar. Isso é comunhão, isso é parceria, isso é intimidade. Amém? Amém. O pastor lá da Coreia, da maior igreja do mundo, ele dizia, Espírito Santo, vamos pregar hoje. E se eu não me engano, no final, hoje nós pregamos, de Baruch, Ravá. Mãe, eu vim falar de uma das maiores riquezas que tu pode ter na terra, é ter a comunhão, a parceria, a intimidade do Espírito Santo. A minha parte eu estou fazendo aqui, irmão. Que tu abra o teu coração, a tua vida muda. E se eu não tiver essa parceria, essa intimidade,
vai continuar no mesmo trechinho, irmão, marcando o passo, marcando o passo. Uma vidinha F. 3F de fé? Não! De fraca, fria e fedorenta. Amém, irmãos? Tá, e aí? Pastor, agora vamos ver nessa semana, acho que eu vou dar uma atenção nessa palavra, se eu tiver tempo, vamos pensar, afinal. É porque tu não entendeu. Aí tu não entendeu. Até o silêncio sepulcral que está nesse ambiente me deixa em dúvida, será que estão entendendo? Porque eu estou dando uma joia. É como se eu tivesse um cheque de R$1 milhão. Dei para um por um. A pessoa chega ali fora, sabe o que ela faz? Isso aqui, ó. Por quê? Ela não levou a sério. Está me entendendo? É tu viver a tua vida em parceria com Ele, em intimidade com Ele. Amém? É tu conhecer os fatos antes que eles aconteçam. Amém? Olha um glória a Deus, mais ou menos, não é a boca. Entendeu, irmão? Uma coisa séria. Essa palavra, tu viveu o ano todo e todos os anos. Eu preciso investir na comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? A comunhão é uma característica do Espírito Santo. Você está me entendendo? Se tu quer ter um bom relacionamento com uma pessoa, tu precisa conhecer aquela pessoa, saber o que ela precisa, o que ela necessita, quais são as expectativas. E a característica, eu poderia dizer, a característica de Jesus, a graça. A característica de Deus, que a gente leu no texto, qual é? Amor. Eu não quero dar parabéns, tá? O irmão não estão levando mais nem 48 horas para esquecer. E a característica do Espírito Santo é a... Quem falou? É a comunhão. Amém, irmãos? Está pregado, não posso fazer mais nada. Glória a Deus. Tu, depois, agora que nós vamos orar, tu vai te levantar, tu vai falar com ele, tu vai dizer assim, ou eu levo a sério, ou eu estou de brincadeira com esse negócio chamado evangelho. Porque ele é uma pessoa. E sabia que mesmo sendo uma pessoa que pode estar atirada em algum lugar lá da tua vida? Quem sabe disso? Sabia disso? Que tem uma pessoa... É difícil o ser humano entender isso. Como assim que eu tenho uma pessoa? Nunca vi essa pessoa, nem tu nunca te viu. Que isso, pastor? Me olhei no espelho hoje de manhã. Tu olhou o corpo aonde tu mora, mas tu é espírito. Tu nunca te viu. É estranho isso, né? Mas é pura verdade. Então, irmão, fica em pé. Quem pode, quem não pode ficar sentado. Eu acho o seguinte, irmão, tem coisas na vida que a gente tem que tomar uma decisão. Ou tu leva a sério o que tu ouviu hoje, não é porque é Bíblia, não é porque eu quis, é Bíblia, isso é palavra. Tu leva a sério essa comunhão, ou tu vai ter que dizer para ti mesmo, eu estou de brincadeira. É obrigado? Não! Ninguém é... Irmão, semeadura sempre é opcional. O problema é que a colheita que é obrigatória. Isso eu não levo a sério. É uma semeadura. Tu escolheu, só que a colheita vai ser obrigatória. E tu vai colher de acordo. Amém? Então eu estou te falando mudar de vida. Sabe o que é andar? Sabe como é o Espírito Santo? Quer saber? Ser uma pessoa fervorosa de espírito. Sabe o que Jesus disse sobre o Espírito Santo? Que ele ia nos lembrar de tudo que Jesus falou. É por isso que a vez que tu vai evangelizar,
Tu nem lembra o texto e ele vai te lembrando o que tu tem que dizer. Sabe que o Espírito Santo desabira? Talvez tem gente, irmão, vou ser sincero, tem gente que acha que aqui nem lê Bíblia. Quer ter tudo que eu tenho. Paga o mesmo preço. Amém? Ou tu quer que o 24 seja igual aos outros anteriores? Hã? A Bíblia diz que o Espírito Santo, quem eu falei? Ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe o que é isso? Ele testemunha, ele confirma. Eu sei que eu sou filho de Deus porque ele confirma no meu espírito. É isso que ele faz. É ele que nos guia a toda a verdade, irmão. Está na Bíblia. Então, irmão, você bem sincero. Irmão, você é sincero. Ah, pastor, eu não gosto tanto de sinceridade, vou para outra igreja. O problema não é nosso. A verdade nós vamos pregar. A espinha é lotada porque a gente fala da verdade. Se ele desse uma ajeitada, estava bombando. Mas um dia nós vamos chegar na presença de Deus. E ela não vai dar conta. Já pensou ter 10 mil pessoas e Jesus fala assim depois no final: eu não te conheço. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu vim te falar que existe uma dimensão extraordinária chamada a comunhão do Espírito Santo. Ou tu leva a sério agora, ou tu vai reconhecer: não, eu sou religioso, eu estou de brincadeira, eu sou meia boca. Você está me entendendo? Se tu não tem paixão por orar, olha só, eu estou tocando algum coração. Se tu não tem aquele desejo ardente, aquela paixão por orar, por ler a Bíblia, tu está correndo sério perigo de vida espiritual. Porque no Evangelho não tem enrolação. Há uma pessoa que está aí dentro, que ele pode agir como uma pessoa, ou tu transformou ele numa coisa. Amém, irmão? Estão me entendendo? Não é brincadeira. E se tu não tem essa parceria, essa intimidade, quem é que é o prejudicado? Faz assim, ó, quem acha que é o prejudicado. Não, pastor, eu sou tão bom que eu nem sou prejudicado. Eu sou o cara, eu sou o rei da cocada gospel. Olha aqui, ó, uma semana a gente já sabe se tu levou a sério a pregação ou não. Nem precisa mais do que isso. Olha que eu estou exagerando uma semana, hein? Mas se tu não voltar hoje para tua casa, separando tempo para orar, para falar com Ele, para andar na parceria, para andar na intimidade, e tu lê Bíblia, dizendo: Espírito Santo, fala comigo, me revela. Eu oro como orava Davi: desvenda os meus olhos, ou seja, tira a venda, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu não leio livro morto, eu leio livro vivo, onde Deus fala. Isso é comunhão com o Espírito Santo.